Olá, o programa Fora de Pauta volta hoje com uma entrevista nessa área jurídica. A gente traz hoje para conversar conosco o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Alagoas, Dr. Ricardo Moraes. A gente estava até conversando aqui, parece que existe um grau de parentesco lá com Tanque d'Arca. As origens do teu pai é lá de Tanque d'Arca, entre Palmeira e Tanque d'Arca. Meu pai e minha mãe, aquela região. Tanque d'Arca, Belém, Palmeira. Olha aí. Mas é difícil participar de uma comissão para falar de direitos humanos nesse momento onde esse tema é extremamente tensionado com uma parcela considerável da população? É verdade, Manuel. Um abraço a todos, é um prazer estar aqui no programa Fora de Pauta. Desde que eu aceitei o convite da presidente da OAB para estar à frente da Comissão de Direitos Humanos, eu não aceitei de início. Eu confesso que eu refleti um pouco, fui falar com minha esposa, por causa da incompreensão que a sociedade tem do significado de direitos humanos, o conceito errado, ou o preconceito que todos têm, e eu ficava um pouco preocupado. Não que eu tivesse receio de uma missão. Quando a gente pega uma missão, a gente tenta cumpri-la da melhor forma possível. Mas a imagem e o risco até de algumas pessoas que trabalham na defesa de direitos humanos é premente em todas as esferas. E eu pensei bastante, mas aí foi um desafio para mim. Inclusive, aceitei com alguns objetivos para que a gente possa até tentar, na nossa atividade, mostrar que direitos humanos tem uma atuação muito mais ampla do que o que a sociedade compreende, porque quando a gente fala em direitos humanos, para muitos a ideia direitos humanos é para defender bandido. Essa é a imagem que a sociedade tem. E a gente está imbuído desse desejo com um trabalho que está em poucos meses que a gente tem estado à frente para a gente tentar mudar um pouquinho essa imagem. Mas é muito difícil, ainda sente isso? Sinto uma dificuldade muito grande, porque por mais que a gente tenha tentado ter uma atuação mais comedida no sentido e cautelosa, no sentido de evitar alguns pré-julgamentos com relação, principalmente à atividade de segurança pública, atividade policial, porque historicamente eu acredito que quem defendeu os direitos humanos, principalmente numa época de ditadura militar, criou talvez uma ideia de um embate muito grande com o Estado e com a atividade policial, principalmente porque a gente sabia que o Estado, naquele período, tinha uma atuação ou exercia uma atuação que realmente direitos civis da população em geral e direitos humanos eram totalmente desrespeitados, e a atividade policial, principalmente que é do braço militar, e talvez isso fez com que alguns defensores de direitos humanos tivessem, eu acredito que hoje a polícia deve ser vista de uma forma diferente de como ela era vista naquela época. Eu acredito que os excessos eram maiores, mas que ainda são cometidos, e bastante cometidos pela polícia. Mas quando você se põe e vai ao combate contra algumas formas de atuação, de abuso de autoridade pela polícia, você enfrenta uma resistência, e a sociedade muitas vezes também faz esse enfrentamento, porque se tem a ideia de que quem defende direitos humanos está sempre ou quase sempre do lado daquela pessoa mais fraca, de quem é hipossuficiente, de uma pessoa que é marginalizada, de uma pessoa que não tem uma estrutura familiar, de uma pessoa que normalmente ela é carente. E, infelizmente, algumas pessoas que se envolvem em atividades delituosas e que, de fato, têm que ter o peso da lei sobre a sua pessoa, sobre os seus atos, tem que responder nos termos da lei. Mas o problema é que quando a polícia age contra essas pessoas, ela toma para si o condão de fazer muito mais do que o que a lei permite que eles façam, e acabam abusando e excedendo do seu exercício, e isso faz com que, em alguns momentos, a pessoa não tenha ninguém mais a quem socorrê-la do que quem trabalha na defesa de direitos humanos. Eu vi, me parece que há poucos dias atrás eu estava lendo algumas matérias e vi que vocês estiveram numa palestra
com oficiais da PM de Alagoas. A impressão que tem é que está chegando um aliado ou inimigo. Nós somos muito bem recebidos pelo comandante que nos convidou e o comandante Coronel Sarmento, rapaz, Sarmento, um cara assim fantástico e recebeu muito bem a gente, disse que queria também trabalhar essa ideia de mudar a concepção que a própria tropa e os alunos, no caso do curso de oficiais, têm de direitos humanos, e os oficiais que nós conhecíamos fomos muito bem recebidos por todos, mas a gente percebe a expressão da grande maioria, né, que o sentimento pessoal de cada um é que de fato nós somos inimigos, né? O agente atua enfrentando ou combatendo ou prejudicando e atrapalhando a atividade policial, a atividade de segurança pública, porque normalmente nós trabalhamos com denúncias e as denúncias chovem lá na comissão com relação a esses excessos que nós já falamos aqui. Mas foi uma experiência bem interessante lá no CFO, no curso de CFO, lá na Academia de Polícia Militar, onde nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a história dos direitos humanos, a dificuldade para se conquistar o que a gente tem hoje, basicamente positivado no nosso ordenamento, né? O que a gente fala para muita gente de direitos humanos, o que é direitos humanos, né? Direitos humanos, a incompreensão de que todas as normas mais importantes de direitos humanos estão prescritas em nossa Constituição. Então, hoje eu gosto de dizer assim, quem defende direitos humanos hoje, defende o nosso direito constitucional, defende a nossa Constituição. O que a nossa Constituição, ela ampara. Então, a gente tentou mostrar isso e mostramos também, aí, em contraponto, a gente mostrou alguns vídeos e qualquer pessoa da sociedade, hoje a gente tem um recurso da internet, e na internet, se você for pesquisar vídeos de abuso policial, de excesso policial, de abuso de autoridade, você vai encontrar inúmeros vídeos onde a gente vê como, infelizmente, alguns policiais atuam. E a gente mostrou vídeos lá de policiais torturando pessoas, nós mostramos vídeos de policiais matando pessoas, assim, atirando com um revólver, leva a pessoa para o canto, e a gente mostrou e a gente tentou, dessa forma, conscientizar os alunos, olha, nesse momento, quem tem que agir em favor da sociedade, da população e dessas pessoas são os direitos humanos. É por isso que a comissão, muitas vezes, ela é chamada e não pode se acovardar e deixar de agir, porque diante de situações como essa, que quem vai fazer alguma coisa por uma pessoa como aquela? E a gente tentou mostrar e teve uma boa conversa. Eu acho que o resultado foi bem interessante. Me parece, se não me falha a memória, dos cerca de entre 55 a 62 mil pessoas que são assassinadas nesse país, tem um número bastante considerável praticado por agentes de segurança pública. Me parece que, se não me falha a memória, mais de 10 mil pessoas são assassinadas no Brasil por ano por violência praticada pelas forças policiais. Mais ou menos o dado é esse. Tenho mais preciso aqui em minha mente, nós já tivemos mais de 80 casos esse ano de mortos em confronto policial. E isso é o dado que a Secretaria muitas vezes mostra, mortos em confronto policial. Aí é quando, em algumas situações dessa, nós recebemos as denúncias e fazemos, peraí, será que foi realmente confronto policial? Porque o que tem acontecido, Mário, em algumas situações aqui, é que quando acontece um fato como esse, o local do crime ele não é preservado. Os forços policiais, eles descaracterizam a situação e eles não esperam que chegue a perícia, eles não cumprem o que a lei diz, para que seja, de certa forma, feito todo o procedimento para a investigação daquele fato e para que se comprove se houve ou não o confronto. Porque quando se dá a ideia de que houve confronto, é porque a morte foi em legítima defesa. Sempre acontece. Se houve confronto, é porque o agente público, o policial, ele estava para ser atingido em sua integridade física, em sua vida, ele corria o risco e ele teve que ceifar a vida de outra pessoa, daquele cidadão que era investigado. E o que tem acontecido é que não tem havido
a demonstração das circunstâncias de ocorrência em alguns casos desse confronto. Eu até para fazer um esclarecimento, quando eu me referi aqui a esses 55 a 60 mil, estou falando de um dado nacional, né? E os 80 casos se referem ao estado de Alagoas, que já ultrapassou aos 1.000 assassinatos, né, antes de terminar o ano. Ou seja, nós já viramos aí, estamos chegando a 1.200, apesar de que houve, eu vi alguma matéria, algum relato sobre de que esse número ele seria um pouco maior do que o determinado. Isso denúncia do próprio sindicato dos policiais civis do estado de Alagoas. Mas diga uma coisa, a nível de quais são os estados? A OAB tem essa estrutura no Brasil todo ou só em algunos estados? Não, a Comissão de Direitos Humanos? Não, em todos os estados, em todas as seccionais, ela tem a sua Comissão de Direitos Humanos. Que ela não é eleita, a Comissão de Direitos Humanos, ela não é eleita no processo eleitoral da sucessão de direção da OAB. Isso, ela é escolhida posteriormente. Isso. É uma composição de 3 ou 4 membros? Não, a composição são 4 membros na diretoria, mas que a composição dela não tem um número previsto mínimo, né? Qualquer advogado que tenha interesse em participar, ele pode participar. Então, no caso, há uma eleição da OAB que tem uma chapa de advogados, mais ou menos 82 advogados, aí tem a diretoria e o conselho seccional, né? Tem o conselho seccional titular, tem o conselho seccional suplente. Eu sou conselheiro também seccional suplente da OAB. Aí a presidência escolhe, né, principalmente algumas comissões, né, que são as comissões que dentro da organização e da estrutura da OAB tem mais proeminência, né, a comissão de prerrogativas, que atua em defesa dos advogados, e a comissão de direitos humanos, que em regra atua em defesa da sociedade. Talvez sejam as comissões que têm mais destaque, assim, mais importância dentro da própria estrutura, não desmerecendo outras que também fazem trabalhos importantes, né, na OAB. Então, todos os presidentes de comissão são escolhidos pela diretoria, né, pela presidente, pela diretoria da OAB, que compõem, cada comissão tem a sua diretoria, com presidente, vice-presidente, secretário-geral e secretário adjunto, e com os membros. Hoje nós temos 13 membros em nossa comissão, 14 membros, que temos mais um que está entrando agora. 4 são diretores e temos mais 10 membros em nossa comissão. E cada estado tem a sua comissão, inclusive em algumas seccionais, subseccionais, porque nós temos a seccional no estado. Aqui em Alagoas nós temos 6 subseccionais. Arapiraca, São Miguel, Santana do Ipanema, Penedo, União dos Palmares e Palmeira dos Índios. Nós temos em Arapiraca, que é a nossa subseção maior, aqui tem mais de 500 advogados que são inscritos em Arapiraca, nós temos também uma subcomissão da nossa comissão lá, atuando em Arapiraca. Então, cada seccional tem essa responsabilidade de montar a sua comissão de direitos humanos. Há quanto tempo já essa escolha dessa nova direção da Comissão de Direitos Humanos? Tem o quê? Tem mais de ano já? Não, eu estou à frente da comissão desde maio. Desde maio deste ano. Já teve alguma reunião nacional da Comissão de Direitos Humanos a nível nacional? Não, ainda não. Nós temos um presidente, que é o nosso presidente local, que é conhecido seu, e acho que de todos aqui, da sociedade, que é Everaldo Patriota. Sim. Nosso Everaldo Patriota, nosso advogado, que é conselheiro federal pela OAB, ele é o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Certo. Ele é uma pessoa que tem um histórico aí na defesa de direitos humanos, né, reconhecido nacionalmente, tem atuado muito bem à frente dessa comissão em várias cidades e subseções onde tem ocorrido algumas afrontas aos direitos humanos, em questões de terras, Mato Grosso, e aconteceu algumas situações onde eles tiveram uma atuação muito interessante, apoiando as comissões locais. Então, mas nós vamos ter um encontro nacional, não sei se esse ano ainda, mas todos os anos tem um encontro nacional das comissões, né, ou dos presidentes de comissões de direitos humanos, e eu acredito que esse ano não tenha mais pelo calendário, mas ano que vem a gente deve ter esse encontro. Mas me parece, pelo pouco que eu conheço,
talvez seja o Estado de São Paulo que dá mais problemas para a ordem dos advogados nessa área de direitos humanos. É possível. É possível. A gente percebe. São Paulo é algo assim. São Paulo e Rio de Janeiro. Deve dar um trabalho. São Paulo é algo assim, né? É uma outra realidade. Né? Só pelo tamanho, a gente tira, por exemplo, nós temos aqui em Alagoas, devemos ter atuando uns 10 mil advogados, 10, 11 mil advogados. Em São Paulo, você deve ter quase 300 mil advogados atuando em São Paulo. Né? A seccional lá é muito grande mesmo. Lá tem subseções, né, cidades do interior como Campinas e outras mais, né, várias subseções que são maiores do que a nossa seccional do nosso estado. E a gente possui um enfrentamento lá, é muito grande. A gente falou aqui no nosso... É um número nosso mesmo, você ressaltou muito bem, eu esqueci de falar, dos 86 mortos, eu acho, 85, este ano aqui em Alagoas, mas se você for para São Paulo, você multiplique isso por muito mais. E é triste quando a gente vê, voltando ao assunto de quem está atuando em defesa da sociedade, fazendo segurança pública, né, que é uma atividade difícil, mas é triste quando você vê pessoas agindo dentro da ilegalidade e muitas vezes praticando crimes acobertados pelo uso da farda. Isso é o que é mais triste. Nessas horas é quando diz que os direitos humanos partem para um enfrentamento e há uma grande resistência, muitas vezes. Eu estava aqui refletindo, um país com a dimensão do nosso, e esse problema, porque algumas pessoas avaliam que o problema dos direitos humanos ele só atinge basicamente essa questão da violência propriamente dita, a barbárie, os assassinatos, né? Mas os direitos humanos ele vai muito além disso, né? Eu tenho visto que a comissão me parece que tem acompanhado várias ações em várias áreas no que diz respeito à garantia dos direitos humanos. Isso. Se você pegar a nossa Constituição, nós temos vários direitos, né? Direitos e garantias individuais, isso. Direito à saúde, à segurança, né? A educação. Então a gente tem trabalhado e como eu falei, naquela visão de tentar mudar a sociedade, fazer algumas ações proativas, né? Distribuindo a comissão com algumas atividades nessas áreas. E a gente temos feito atividades inspecionando hospitais. Teve uma questão onde faltou o material para coleta de sangue, nós oficiamos a secretaria e o EMOAL, e nós temos tentado aos pouquinhos, dentro da possibilidade, porque é um trabalho voluntário, né? O trabalho das comissões é um trabalho voluntário. O tempo que a gente tem disponível fora da nossa atividade para o nosso sustento, a gente dedica para a OAB, mas dentro das possibilidades a gente tem tentado atuar. Vamos fazer um seminário agora, vamos fazer mais um fórum em uma escola aqui do interior, na região de Garça Torta, onde ocorreu uma situação de estupros lá de algumas jovens. A gente vai estar programando no dia 24, fazer uma visita àquela escola para ter uma conversa com os pais, com os alunos, conscientizando da questão da violência contra a mulher, que é uma área de atuação também da nossa comissão, né, que é bastante ampla. E dentro do nosso quadro da OAB, nós temos a Comissão de Direitos Humanos e temos algumas subdivisões para atuação em outras áreas. Temos a Comissão da Mulher Advogada, que atua em defesa da mulher. Temos a Comissão de Igualdade Social, que é o doutor Betinho, que é muito conhecido, deve ser conhecido por muitos, doutor Betinho, Alberto Jorge. Ele tem um trabalho com as minorias, até para ajudar. São situações que englobam a questão de direitos humanos, mas que é muito mais ampla do que, como às vezes a sociedade pensa, que é somente para combater as denúncias de violência. Eu acho que uma dos locais que agride muito e demonstra uma ausência de direitos humanos qualquer pessoa que visite, por exemplo, a HGE. Ali é uma agressão. Você, em qualquer ala que se diga, da ala azul, amarela ou vermelha, né? Que é uma brutalidade, a quantidade de pessoas, né, nos corredores, ali é uma desumanidade, é uma falta das condições mínimas de algumas pessoas que sofrem quando batem ali dentro. E o que nos deixa um pouco assim sentidos às vezes a gente se sente impotente em algumas situações, porque o que a comissão pode fazer? A gente trabalha fiscalizando,
tomando conhecimento dos fatos que são denunciados, que chegam ao nosso conhecimento, o que a gente procura saber e toma conhecimento dessa situação e pede providências, né? Oficia, cobra, fiscaliza isso aí, mas às vezes a gente se sente um pouco impotente porque não pode fazer mais do que isso, né? Isso é, como você disse, um problema que é de conhecimento geral da sociedade, mas a gente não pode deixar de fazer ou de agir por esse motivo. Só uma perguntinha muito rápida. Tem chegado para vocês assim muita denúncia dessa questão do número, esse aumento de pessoas que solicitam à justiça um direito a um determinado processo de tratamento clínico que o Estado nega? Está entendendo, né? Um determinado tipo de tratamento, certo, ou um determinado tipo de operação que a pessoa solicita e o Estado tem que entrar judicialmente para poder conseguir isso. Tem esses dados, não? Não temos esses dados porque nessas circunstâncias a comissão atua mais como orientação. A gente orienta principalmente a população mais carente a procurar a Defensoria Pública, que é quem tem sido o órgão aí que tem empunhado uma bandeira muito grande. E hoje o defensor-chefe, né, defensor público geral, que é o Dr. Ricardo Meldo, né, um grande amigo, ele tem trabalhado, como os anteriores também, e ele atua basicamente nessa área de saúde, né, nessas ações. A Defensoria Pública da União também encampa esses pedidos, né, cobrando do Estado, do município e da União que forneçam as medicações que deveriam já ser fornecidas, que a lei determina que devem ser fornecidas, ou as operações que devem ser feitas na área de saúde. E as pessoas que chegam lá na comissão, a gente orienta para que eu procure um advogado. Não temos tido ainda condição de fornecer uma advocacia dativa para atuar gratuitamente nesses casos, até porque a demanda seria muito grande, mas a gente dá uma orientação para que a pessoa procure o Estado, através das defensorias públicas ou a União, para que possa pleitear esses direitos que são cerceados pelo próprio Estado. Pois é, nós estamos conversando aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Alagoas, o nosso advogado, Dr. Ricardo Moraes. A gente volta já já. Hoje é o senhor é quem manda, falou, está falado. Não tem discussão. Não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Não. O senhor que inventou a tristeza, ora tem a firmeza de desinventar. Não a falta de saúde. Não a injustiça. Não a falta de educação. O senhor vai pagar e é dobrado. Não a desigualdade. Cada lágrima rolada neste meu penar. Diga não à PEC 241. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Sim, a um país mais justo. Na sua frente, apesar de você. Voltando ao programa Fora de Pauta, entrevistando o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, Dr. Ricardo Moraes. A gente fez no primeiro bloco um questionamento sobre a área de saúde, dos problemas. Na área de educação também tem muito isso? Tem. Menos, mas tem. Tem. Eu queria voltar pedir a permissão para voltar a questão da área de saúde, eu não complementei. Quando a gente identifica algumas situações, a gente se sente impotente por não poder fazer, por não ter meios de executar ou fazer ações que permitam mudar aquele quadro, aquela realidade, que é uma realidade que é de conhecimento geral, né? Eu acho que qualquer pessoa da sociedade e as pessoas que necessitam utilizar-se, principalmente do HGE e de outros postos, né? Ou unidades de pronto atendimento,
percebem a carência e a deficiência disso. E a atividade, o que nós podemos fazer pela comissão é constatar, ou quando recebemos as denúncias, como temos um caso agora recentemente, uma denúncia por um erro médico, né, que aconteceu, a gente apurou, recebeu a denúncia por parte de uma mãe que teve a filha morreu, e segundo ela, pelo que ela relatou, né, existiram alguns erros de procedimento, e a gente está solicitando, oficiando o CRM para que apure a conduta daqueles médicos diante dessa situação. Então, às vezes a gente se sente impotente porque o que nós podemos fazer é isso como comissão, né, é simplesmente cobrar uma atuação efetiva por parte do Estado. A gente não pode fazer mais do que isso. Na área de educação também, nós temos trabalhado com um colega mesmo para que ele faça algum projeto, principalmente em atuação de conscientização em algumas escolas, até naquele sentido mesmo, de tentar mostrar para a escola e para os pais e para a sociedade do significado de direitos humanos, né? E você que está assistindo, não desligue, continue assistindo, porque quando a gente fala de direitos humanos, muita gente não se interessa, mas é bom que o telespectador, que o cidadão entenda que direitos humanos é importante para você, para a sua vida, é importante para mim, é importante para todos nós. As garantias que nós temos em nossa Constituição e no ordenamento jurídico, que são essenciais para que a gente possa ter assim uma qualidade de vida, uma segurança muito maior e possa se proteger principalmente de alguns abusos que, infelizmente, quando acontecem, são cometidos pelo próprio Estado, né? E os direitos humanos surgiram basicamente em um período onde o Estado é quem cometia os maiores abusos, e o ordenamento jurídico amparou em algumas situações para exatamente servir de freio, para que o Estado não faça como aconteceu, um caso muito divulgado agora na mídia, que é aqueles jovens em São Paulo, né? Você teve conhecimento de 5 jovens que desapareceram e que os corpos foram achados em uma floresta, lá em uma mata, e já está sendo, as evidências que são claras foram vítimas da atuação policial, né? As balas já foram coletadas e já verificaram que os cartuchos foram comprados pela Secretaria de Segurança, eram de uso da polícia, 2 jovens já foram identificados, então possivelmente os outros 3 também, os 5, né, que foram os que desapareceram. Aí é onde a gente percebe que, infelizmente, às vezes a polícia que deveria proteger alguns maus policiais, eu sempre gosto de ressaltar isso, nós temos bons policiais, nós temos uma boa polícia, onde eu acredito que a maioria quer trabalhar protegendo, mas alguns se transvestem, se imbuem de uma intenção que não é a intenção de proteger, né, e acaba cometendo esses delitos. Uma questão que eu avalio, assim, é possível que alguns setores do meio de comunicação incentivam, inclusive, essa forma de deturpar a compreensão do que seriam os direitos humanos? Rapaz, muito boa a sua afirmativa, Mário, porque é uma verdade. Nós temos alguns programas policiais onde a gente vê os âncoras, né, aquelas pessoas que trabalham, né, e eles realmente, eles são os primeiros a denegrirem, né, a imagem dos defensores de direitos humanos. Cadê os direitos humanos? Eu quero ver os direitos humanos agora, não deve ter direitos humanos para essa pessoa, não. E até programas locais, né? Nós temos algumas pessoas que são até, você conhece as pessoas fora, são gente boa, mas não sei, para que se consiga a mídia, né, para que se dê publicidade, para que atraia a atenção, você acaba usando algumas coisas. E há outras situações, quando a televisão, principalmente, né, que talvez é um meio de comunicação que influencie mais, mas ela divulga algumas ações, parece que aqueles fatos se multiplicam. Tem uma questão que está acontecendo muito, Mário, que é a questão dos linchamentos. Às vezes a gente falou muito da polícia, né, a polícia, a ação policial, mas a sociedade em si tem também praticado algumas condutas que realmente tem que levar o cidadão a refletir sobre o que ele está fazendo. Às vezes as pessoas não se percebem que muitas vezes a conduta ou a ação que ele está levando a efeito é pior e muito mais grave do que a conduta que aquela pessoa que está sendo o objeto, né, ou a vítima daquela ação, ele cometeu. Por exemplo, a gente vê alguns suspeitos de furtos em alguns bairros, em algumas regiões, ou de um assalto, que seja,
e às vezes as pessoas pegam essa pessoa e tiram a vida dela. A gente vê pessoas sendo lixadas e sendo mortas. Aí se você parar para pensar, e você vai pensar, peraí, aquela pessoa era acusada de um furto. Quem está atentando contra ela e fez um lixamento está praticando um homicídio, um crime contra a vida, muito mais grave. E a pessoa está se tornando um criminoso pior do que o que aquela pessoa, só se você analisar a letra fria da lei. Só pelo tipo penal, o crime de furto tem uma pena de 2 a 4 anos, o furto simples. Aí se você majorar, pode chegar a muitos 6, 8 anos, e você pega um homicídio, é de 6 a 20 anos ou de 12 a 30 anos. É um crime contra a vida. Então, e quando os meios de massa, de comunicação em massa, repercutem algumas ações dessa, tende a se repetir. Aí você vê acontecer mais vezes. Parece que isso leva a sociedade a querer copiar essa ação e fazer e praticar esses atos. Eu às vezes eu fico refletindo, no passado, me parece que no governo de Ronaldo o governo Ronaldo Lessa foi criado uma comissão, um núcleo de direitos humanos na Polícia Militar. Teve na verdade era uma área que ajudou muito nessa área de conflitos. Quando eu fui secretário de Agricultura e fui superintendente do INCRA, eu tive uma parceria fantástica, né? Tivemos assim um trabalho conjunto que eu acho que era uma das equipes talvez uma das mais preparadas nacionalmente. Lamentavelmente me parece que essa equipe foi se desfazendo, não sei se desfazendo, não foi diminuindo a importância nos governos que sucederam, e que hoje me parece que tem uma atuação bem menor do que teve no passado. Eu acredito que ainda existe esse núcleo de direitos humanos dentro da própria polícia. Existe, não sei quem é que está à frente. Deve ser um sacrifício danado deles para poder, quando não tem um apoio nenhum. Né? Até porque eles devem enfrentar uma dificuldade de aceitação dentro da própria instituição. Às vezes o policial não esquece, olha, vocês dentro da própria polícia, porque é como diz, às vezes algumas pessoas entendem direitos humanos, e isso é bom por um lado, porque mostra que historicamente as comissões da OAB, ou a Comissão de Direitos Humanos da OAB, tem uma atuação marcante, tem uma atuação muito firme, e isso mostra o reconhecimento, que quando se fala de direitos humanos, se pensa logo em advogado e em OAB, e a gente tenta já, sem querer ser repetitivo, direitos humanos é muito maior do que isso. Direitos humanos é um conjunto de normas que são essenciais para a existência pacífica em sociedade, que estão resguardadas em tratados internacionais, na nossa Constituição, em leis. Então, as leis que defendem direitos humanos. Então, é muito maior do que a própria comissão da OAB. A gente tem uma coordenação, um conselho estadual de direitos humanos, temos uma secretaria estadual, uma secretaria municipal, a gente tem outros órgãos que trabalham, temos um comitê, um grupo de combate à tortura dentro do próprio Estado, que são alguns conselhos onde a própria comissão nossa de direitos humanos da OAB tem assento dentro do município e dentro do próprio Estado. É muito mais amplo, a atuação de direitos humanos a polícia tem, o Ministério Público tem um núcleo de direitos humanos, então é muito mais amplo a abrangência e a importância do que a sociedade compreende atualmente. Eu estava aqui refletindo, talvez uma das áreas também que tem um desrespeito tremendo à área de direitos humanos é a população carcerária. É uma violência. Eu estava refletindo aqui, foi um dia desse que eu estava olhando um dado interessante. Se você pegar, aí extrapolando a nossa realidade brasileira, os 5 países que têm as maiores populações carcerárias é maior do que a população da Dinamarca. Olha que coisa absurda. Uma população mundial, 5. Estados Unidos é o primeiro com 2,2 milhões de pessoas presas. Uma sociedade que tem 300 e poucos milhões, né? Uma população, e tem 2 milhões e 300 mil presas, é uma sociedade complicada. Primeiro problema.
né? Não sei se você, só para pegar um dado, se você for ver a Islândia, a Islândia acho que tem 300 mil habitantes, se eu não me engano. Acho que é isso, porque eu soube só abrindo parênteses no assunto, estava tendo aquela Eurocopa, né, que tem uma campanha, tinham 30 mil torcedores da Islândia, disseram 10% da população do país foi acompanhar a Eurocopa. 10% da população, era 30 mil que estavam lá. Mas você for ver, você vê a população carcerária tem crescido assustadoramente, né? Tem crescido muito, e você trouxe um ponto interessante, que é uma das áreas onde a gente enfrenta, quem defende direitos humanos, uma dificuldade muito grande, porque a própria sociedade, ou para muitos da sociedade, pensam que o que é que se tem que fazer com o sistema penitenciário. Para muitos, talvez pensem e digam, vamos jogar uma bomba ali e mata todo mundo. Eliminar, elimina, mata todo mundo, acha que resolveu. Isso resolve. E não passa, e não compreende que tem muita gente ali, eu posso dizer, a maioria que está ali não é criminoso, nato, não tem o crime na sua... A maioria que está ali se envolveu em um delito por alguma circunstância da vida que fez com que ele praticasse algum crime, como se você for ver na nossa vida e na nossa rotina, crimes menores, mas todos nós praticamos crimes em vários momentos, praticamos crimes. Pratica pequenos delitos. Se você pensar, por exemplo, injúria e difamação, quem nunca falou mal de uma pessoa para outra? Só que você fala para uma amiga, ele não vai, mas você está praticando um crime de injúria contra alguém, ou difamando alguém, e outras condutas delituosas, de trânsito mesmo, a gente comete bastante. Então, se for por praticar crimes, o crime é inato ao ser humano. E o sistema penitenciário é um local que realmente, onde a desumanidade está presente. A gente teve o exemplo daquele crime, daquele rapaz que matou os familiares na Espanha. Você viu aquele crime, a imprensa repercutiu bastante, e ele preferiu ir para a Espanha, ele se entregou, apesar de ser mais rígido, mas ele quer ir para a Espanha, cumprir a pena dele lá, apesar porque teria que ser lá, o crime foi cometido. Mas digamos, se ele pudesse optar para ser julgado no país, ele preferiu ir para lá do que cumprir a pena no nosso sistema penitenciário aqui no Brasil, que realmente, para quem o conhece, é um sistema. E o que nos deixa mais triste, Mário, quando se fala em sistema penitenciário, é que, infelizmente, a gente tem que dizer, em Alagoas a gente ainda está melhor do que em muitos estados. O nosso sistema penitenciário tem uma realidade difícil, mas se comparado, Maranhão, Pernambuco e outros, se você pegar, está muito pior. Está muito pior do que aqui. Como é o nome daquela cidade lá do Maranhão? Pedrinhas, né? Pedrinhas. Aqui ali, de vez em quando, sai barbaridade que se comete ali. Mas eu gostaria de ver, sobre esse negócio mesmo, sobre a violência. Uma coisa que me assustou foi no início desse ano, quando surgiu aquela denúncia de como é que se diz, de atos provocados pela Força de Paz da ONU. Isso é estarrecedor. A ONU, as Forças Armadas da ONU, né, praticando, por exemplo, só no Afeganistão tem 100 casos de estupro. Ou seja, a força de segurança que vai para lá para dar uma certa tranquilidade à população, ela comete. Quer dizer, esse negócio é uma situação difícil, né? Eu estava vendo uma outra coisa, que essa questão das invasões, né, praticada para elas, no fundo, ter outra, mas sobre argumentos de que existia forças, como é que se diz, existia armamento nucleares, como foi o caso do Afeganistão e tantos outros, mas o que esses exércitos têm praticado é uma barbárie. E o que eu acho mais impressionante é que alguns países adotam figuras, né, que são os exércitos chamados de mercenários. Rapaz, é incompreensível, em pleno século XXI, se permita, né, que essas invasões que são praticadas em nações, você use, né, esse método, né, da barbárie que é provocado pelos mercenários. Porque os mercenários, quando eles entram para praticar de tudo, né, de tudo. Inclusive tem um brasileiro que tem uma empresa, né,
com mercenários só para atuar com isso. A gente acha, né? Às vezes a pessoa não percebe e acha que é só filme, né? Não tem aquele filme, né? Porque é coisa de filme. Mas que existe na prática, existe na realidade. E é muito mais perigoso porque você falou de tropas de paz da ONU, que são tropas oficiais, né? São militares que são preparados, são treinados para isso e cometem. Imagine pessoas que são mercenários, que estão ali simplesmente por dinheiro, devem ter um treinamento de guerra, mas não tem uma linha biológica alguma, não tem valor algum, não tem assim, o dever de respeitar uma hierarquia ou alguma norma em nenhum momento. Ele tem que ir lá cumprir o objetivo dele, matar, invadir, tomar, e você percebe isso de uma forma triste, porque é crimes de ser humano praticado contra ser humano, né? Pessoas humanas, e você não percebe, é uma vida que está ali também. E eu não sei o que leva uma pessoa a praticar determinado crime, principalmente uma pessoa quando é um policial, quando é um oficial, quando é um soldado, que você diz, vai para ali com o objetivo de levar paz, a segurança, né? E ele pratica um crime, e eu não sei o que se passa na mente de uma pessoa quando comete tamanha atrocidade, tamanha maldade. Mas eu disse, onde há o ser humano, a gente percebe isso ainda. O ser humano ainda é capaz, né, ou é passível de cometer os piores males. O ser humano ele pode ser muito bom em determinadas situações, mas também o ser humano é capaz de praticar determinados males que os animais eles não praticam, né? Nem um animal, até porque quando o animal ele precisa matar, ele mata por um instinto de sobrevivência, né? Está na cadeia alimentar dele. Mas o ser humano é algo que nos faz até desacreditar na própria pessoa humana, em razão de algumas situações que a gente toma conhecimento. Uma outra coisa, eu estava refletindo aqui, que a gente pouco ouve falar também, que é uma desumanidade impressionante, chamada as famosas prisões chamadas black sites, né? São prisões adotadas pelos Estados Unidos, onde tem uma quantidade enorme de presos dentro dos, como é que chama, daqueles container, espalhado pelo mundo. Você não sabe, a família, nem ninguém tem contato com essas pessoas, tudo em nome de uma determinada justificativa, né, aonde mesmo quando vários países se negam a receber isso, e eles mantêm essa tal de black site, que é uma desumanidade que pratica qualquer ser humano, né, meter lá num jogado. A maioria eles estão em cais dos portos, espalhados pelo mundo afora. Eu acho isso de uma brutalidade, uma desumanidade que pode ser praticado com um ser humano que é injustificável. Até porque quando você estuda direito e você vai ver a finalidade da pena, a pena tem uma finalidade, inclusive, de mudar uma realidade, de ressocializar, que na prática não acontece, de retribuir, é claro, um aspecto que é vingativo, digamos, de castigar por aquele mal que a pessoa fez, mas tem que ter o condão também de permitir com que aquela pessoa ela possa, de certa forma, com aquela medida, ela possa se reintegrar depois à sociedade, ela possa aprender. E você não vê no nosso sistema de pena, e muito menos nesse caso que você falou agora, você não vê expectativa de ressocialização alguma, e o objetivo é impor sofrimento, né? Porque eu imagino você estar enclausurado dentro de um container, o calor que deve se fazer ali, as condições que deve, muitas vezes acho que você não tem nem acesso a água, comida, durante as 3 refeições que você tivesse, é algo que realmente é mais uma atrocidade que o ser humano é capaz de cometer. Pois é, encerramos aqui essa conversa com o Dr. Ricardo Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Alagoas. A gente só tem a agradecer e fique com as palavras finais. Obrigado, Mário. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando sobre direitos humanos para a sociedade alagoana, e onde, né, pela internet o programa está alcançando aí o mundo inteiro, que você procure entender, compreender, ler, procurar saber um pouco mais do que compreende, do significado de direitos humanos para a sua própria vida, e que a pessoa entenda e passe a
respeitar, né, mais quem atua, os agentes que atuam na defesa de direitos humanos, que é um papel difícil. A imagem que a pessoa tem não fica uma imagem, infelizmente, muito boa por essa incompreensão, mas a gente espera que a sociedade busque esse conhecimento e compreenda que direitos humanos é essencial para a coexistência pacífica da própria sociedade, para que os seus direitos sejam respeitados, as suas liberdades individuais, né, para que não exista, e principalmente um freio para algumas arbitrariedades que são cometidas pelo próprio Estado. Pois é, Fora de Pauta fica por aqui, na TV com Maceió, no nosso Canal 12. Um abraço a todos e até a próxima semana.